Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje. Hoje, dia 15 de abril de 2020. Vamos lá! A primeira notícia é do G1. Sairemos do ministério juntos, afirma Mandetta, que diz não aceitar demissão de secretário. Bom, o que aconteceu hoje, né? Hoje no comecinho da tarde, no finalzinho da manhã, o secretário de Vigilância em Saúde, o Wanderson de Oliveira, ele pediu demissão para o Mandetta. E ele entregou uma carta de demissão, porque ele sabia que ele sabe, na verdade todos nós sabemos que o Mandetta tem prazo de validade. Em algum momento o Bolsonaro, que já manifestou esse desejo, ele vai demitir o Mandetta em algum momento. Inclusive, dizem a jornalista Mônica Bergamo, ela disse hoje, né, que o Mandetta ele foi demitido, mas segue no cargo. Então, tem aí uma suposição de que talvez ele fique no cargo até sexta-feira apenas. E o Wanderson de Oliveira, ele entregou um pedido de demissão, né? Mas hoje, durante uma entrevista coletiva, o Mandetta, que ele deu essa entrevista coletiva do lado do secretário executivo do Ministério, o João Gabardo, e ele também deu a coletiva junto do Wanderson de Oliveira. Ele disse que não aceita o pedido de demissão. Abre aspas para o Mandetta. Hoje teve muito ruído por causa do Wanderson. Já falei que não aceito. Wanderson continua, está aqui. Acabou esse assunto. Vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos do Ministério da Saúde. O Wanderson mandou um papel lá. Do jeito que chegou, voltou para trás. Estamos juntos e sairemos juntos. Ainda nessa entrevista aí, o Mandetta ele afirmou que ele só vai deixar o Ministério da Saúde em 3 situações. Uma, quando o presidente não quiser mais o trabalho dele. Segundo, se ele eventualmente pegar uma gripe, ele disse, abre aspas, imagine que eu pegue uma gripe dessa e tenha que ficar afastado por forças alheias. Então ele disse, se ele pegar o Covid, provavelmente ele também deixará o Ministério. E a terceira, que é quando ele sentir que o trabalho feito já não é mais necessário, porque de alguma maneira eles já passaram por esse estresse. Então ele dá 3 aí opções para ele sair do ministério. E segundo ele mesmo, todas as alternativas continuam válidas. Abre aspas para o Mandetta. Claramente isso não é desconhecido. Claramente é um descompasso entre o Ministério da Saúde. Isso daí a gente colocou, deixa muito claro que a gente vai trabalhar até 100% do limite das nossas possibilidades. Nada muda. Enquanto estiver no Ministério da Saúde, podem ter certeza que o povo está trabalhando. E ainda durante a entrevista, o Mandetta disse que é uma coisa pública, que ele vai sair, ele admitiu que ele vai sair, e ele também disse que é importante que seja lá quem o presidente colocar no Ministério da Saúde, que ele confie, que dê as condições para que a pessoa possa trabalhar baseada na ciência, nos números, na transparência dos casos, para que a sociedade possa, junto com seus governadores e seus prefeitos, tomar suas melhores decisões. Aí o Mandetta ele também terminou falando aí que ele não é astrólogo, nós não somos astrólogos. Ele deu aí uma alfinetada no guru de Jair Bolsonaro, que é o Olavo de Carvalho, um astrólogo. Próxima notícia. Notícia da Agência Brasil. Cientistas testam remédio que reduz 94% da carga viral da Covid-19. Então, basicamente, a Andrea Verdelho, a repórter da Agência do Brasil, publicou isso hoje, dia 15, que nos próximos dias cientistas brasileiros vão iniciar testes clínicos com medicamento que apresentou 94% de eficácia em ensaios in vitro na redução da carga viral em células infectadas pelo novo coronavírus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse remédio reduz 94% da carga viral, 94% da capacidade de reprodução do vírus. Porém, foi testes feitos in vitro. Não quer dizer que necessariamente esses testes vão manter o mesmo resultado feitos em escala humana, né? O nome do medicamento só será divulgado após o fim do protocolo de pesquisa clínica e até que seja demonstrada a sua eficácia e segurança em pacientes. Isso quem disse foi o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o Marcos Pontes, aquele mesmo, o astronauta, né? Ele que é, talvez, o ministro. É que agora tem o Mandetta, né? Mas antes a gente fazia a piada de que o ministro mais pé no chão do Bolsonaro era um astronauta. Mas aí fica a informação.
A notícia, eu acho que eu vou deixar essa notícia na descrição para você que talvez queira entender melhor, porque tem muito procedimento médico aqui, né? Então, o protocolo de ensaios clínicos, a forma protocolo médico não, né? Protocolo químico. Tem bastante coisa sobre isso, eu vou tentar deixar aí para vocês, se eu lembrar, não sei se vou lembrar, mas o ministro também apresentou hoje o resultado do trabalho do CT Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, que também por meio da rede vírus desenvolveu um reagente nacional que tem a mesma performance de reagentes importados para testes diagnósticos de Covid-19. Então isso aí possibilita com que o Brasil talvez aumente a possibilidade de testes, porque a gente sabe que hoje tem poucos casos no Brasil, porque estão sendo feitos poucos testes da Covid-19. Então, hoje mesmo o Bolsonaro publicou lá que a cada 1 milhão de pessoas, quantidade de mortes por 1 milhão de pessoas. E aí tá lá o Brasil em último lugar, enfim, mostrando, o Brasil é bom para o combate à Covid. Não, o Brasil não está fazendo teste, o Brasil não testa os casos que não são muito comprovados que são Covid-19. Então aí acaba que fica difícil de descobrir quem está com a doença, né? Quem está infectado com o vírus, porque não tem teste. Mas é isso, eu vou deixar aí a descrição para você conseguir ler. Próxima notícia. Notícia do UOL. Conselho de Publicidade abre processo sobre lives do cantor Gustavo Lima. Então como é que funciona? Vamos lá. O CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, ele abriu ontem uma representação ética contra as ações publicitárias realizadas nos shows do Gustavo Lima em casa, né? As lives, acho que todo mundo acompanhou, todo mundo tem pelo menos alguma noção que as lives do Gustavo Lima fizeram muito sucesso, tanto no começo da quarentena agora, quanto na última semana. A live Gustavo Lima Boteco em Casa, que foi a primeira, lá no dia 28 de março, e a live Boteco Boêmio em Casa, no dia 11 de abril, elas receberam aí um processo, a partir de denúncias recebidas de dezenas de consumidores, quanto à bebida alcoólica, né? Porque como é que funciona? Como a gente percebeu, Boteco Boêmio em Casa, aí tem uma propaganda, né? Aí tem uma publicidade envolvida. E o público, né, as pessoas, os consumidores que reclamaram para o CONAR, eles falam que precisa de cuidados recomendados do CONAR para publicidade de bebidas alcoólicas. Lembrando que o CONAR ele faz parte ele faz parte da publicidade, né? Ele é um órgão que autorregulamenta a publicidade. Então, são publicitários que regulamentam a publicidade. Beijo pro Clewer que me ensinou isso nas aulas de legislação. Então, como é que funciona? O CONAR ele não tem peso de lei, mas as decisões do conselho geralmente costumam ser atendidas por anunciantes, veículos de mídia, agências de publicidade, porque senão pega mal. Né? Então aí estão dizendo que o Gustavo Lima está incentivando demais o consumo de bebidas alcoólicas, que não tem nenhum tipo de lei, nenhum tipo de regulamentação quanto à quantidade de bebida que eles consomem, também não tem nenhum tipo de regulamentação quanto à idade permitida para assistir esse tipo de conteúdo. Então abriram aí o processo contra o Gustavo Lima e a Ambev disse que vai reforçar orientações quanto a isso. Vamos ver como é que vai rolar o restante aí da quarentena, que ainda vai ter live do Leonardo e o Leonardo gosta de beber. Vamos ver como vai funcionar aí pro Leonardo. E a rapidinha de hoje é uma notícia da Folha que diz que o INPE disse que o pico de Covid-19 em São Paulo será em maio, mas que ele não sabe se a quarentena segue até lá. Então, tem uma entrevista um tanto quanto grande da Folha com o Davi Wip, muito completa a entrevista. Ele reclamou nessa entrevista sobre o tratamento que ele recebeu do Bolsonaro. Ele disse que não ia falar sobre o governo federal, porque ele não gosta de falar sobre isso, porque ele já foi atacado pelo Bolsonaro e tal. Eu noticiei isso alguns dias atrás. E ele disse na entrevista, né, que ao ser perguntado da data de pico aqui em São Paulo, né, parafraseando a pergunta, o ministro Mandetta já disse que em maio e junho serão os piores meses. É a mesma avaliação para São Paulo? E aí o Wip disse que o Mandetta estava falando de Brasil, mas que aqui eles estão prevendo que será em maio, mesmo sabendo que não dá para precisar qual semana de maio. E que a ideia é
estender a quarentena até lá. Vamos ver se o IP consegue fazer isso pra gente. Mas é isso. Muito obrigado a você que escutou até aqui. Assine o feed do Resumo News para você não perder os próximos episódios. Manda aí pros seus amigos, porque isso ajuda demais a gente. E também verifique o outro podcast da família Resumo Tech, que é o República dos Bananas. Em breve vai ter um episódio aí muito legal que a gente gravou. É isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã vocês me escutam um pouco mais. Tchau!